Ok, então, dando continuidade, vamos começar a abordar testes inerentes da nossa aplicação, começando com um teste simples de banco de dados, para a gente entender como as coisas vão funcionar nessa parte de testes, tá certo? Bom, para começar a abordar essa parte de testes, vamos utilizar a app de livros que a gente construiu nas videoaulas anteriores. A gente veio construindo essa app aqui de livros. Dentro dessa app eu tenho aqui o modelo que eu tinha criado, essa app contendo esse modelo aqui de livro. Tá? Vamos fazer um teste bobinho, mas para você começar a entender como as coisas funcionam. Então, eu vou começar a criar minha suíte de testes para esse cara, então eu vou criar aqui um pacote Python chamado, pode ser o, sei lá, livro testes, ou vou deixar até assim mesmo, livro testes. E eu vou começar a concentrar aqui o que eu quero testar. Eu vou criar aqui um scriptzinho chamado modelo teste, só para a gente trabalhar inicialmente com os testes do meu modelo. E aí eu vou tentar utilizar aquela abordagem que eu mostrei para você anteriormente para testar o meu modelo do livro, tá? Testar esse modelo aqui só para ver se algumas coisas funcionam aqui do meu banco de dados. Então eu vou utilizar aqui, vou chamar de book testes. Não façam essa lambança que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo na aula ao vivo, de misturar inglês com português. Em geral eu faço os meus códigos sempre em inglês no dia a dia, mas eu acabei querendo fazer alguma coisa em português para não dificultar para o pessoal e acabei misturando no meio do projeto. Então mantenham isso consistente, por favor. Não façam o que eu fiz. Bom, mas então, seguindo a aula anterior, eu importo a biblioteca UnitTest. Importou, na verdade dá errado, tem que ser da UnitTest padrão. E importo de teste case. E aí eu vou tentar fazer um teste simples. Teste def teste salvar livro. Então, para fazer esse teste simples, o que eu faria? Crio um livro através da classe livro de dentro do meu modelo. Observo quais são os seus parâmetros, title, price. E aqui tem um date property de release. Então, eu posso vir aqui. Title igual app engine Python. Price aqui ele está pedindo de que forma? É um float property, então vou colocar aqui 3. Na verdade 39,99. E já que ele está pedindo um date de release, então release igual a date de datetime, que vai ser o 2014, vou colocar aqui 9 e 2. Então eu tenho o meu livro, criei o meu livro, eu mando salvar no banco. E depois eu posso conferir através do método de query. Ele tem inclusive um query by creation, onde ele ordena esse cara, dou um fetch nele para pegar o resultado dos meus livros. Livros em banco de dados. E aí eu posso fazer a minha asserção. Será que assert equals, o que eu espero? Eu espero, e depois eu vou explicar os conceitos, você sempre vai supor que o teu banco de dados está zerado nesse teste. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Né? Então, se o meu banco de dados está zerado, eu espero que, depois que eu salvei um elemento, que eu tenha apenas um elemento que vai ser exatamente o tamanho desses meus livros em banco de dados. Ou, se você não quiser começar a utilizar o assert equals para tudo, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode utilizar o assert list equal, que já vai testar tamanho para você
e eu quero testar se eu tenho uma lista contendo apenas um elemento, que é esse livro que eu acabei de salvar aqui, dentro dos livros do meu banco de dados que eu acabei de obter com essa chamada. Então, esse, a priori, é um teste bem simples, né? Onde eu só estou checando se eu tenho esse livro que foi salvo no meu banco de dados. Então, quando você tenta rodar esse teste aqui, você vai observar que fala, olha, você tentou, eu estou tentando utilizar um representante da API para o meu data store, que é o banco de dados, mas eu não encontrei. Então, essa abordagem do App Engine, inclusive, eu acho muito legal para você levar até para outras plataformas. Então, quando você quer fazer um teste de banco de dados, né, quando você está com a sua aplicação rodando localmente o teu servidor, ele emula para você o banco de dados. Mas nesse momento aqui, ele não sabe, ele não conhece o seu banco de dados. Então, você não consegue executar o seu teste. Para que você possa proceder com isso, eu criei uma classezinha chamada GuiTestCase, que ela faz o seguinte, ela utiliza a API chamada de TestBed para inicializar os serviços, para mocar os serviços que você, em geral, vai utilizar. Então, em todo o início de método, utilizando essa classe GuiTestCase, ele vai ativar para você esse TestBed, inicializando um banco de dados vazio para você em memória, para esse cara ser rápido. E ele inicializa vários outros serviços para a gente, como Memcache, e-mail, Task Query, que a gente vai utilizar. E toda vez que um teste acaba, ele desativa esse cara. Então, o básico é, toda vez que você for precisar de serviço, você pode, então, herdar dessa classe GuiTestCase. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou, em vez de herdar de TestCase, herdarei de GuiTestCase. Certo? Como eu não estou mais utilizando o Unit Test, eu utilizo o Ctrl+Alt+O para ele limpar os meus... para ele limpar aqui o meu import. Veja que ele sumiu com aquele meu import aqui. Tá certo? Bom, vou tentar rodar de novo. Então, vamos ver se agora vai. Opa. Então, veja que aqui agora ele rodou. E rodou com sucesso de antes. Tá certo? Então, a dica dessa videoaula é, precisou de algum serviço, principalmente interação com banco de dados, utilize a classe GuiTestCase que eu coloquei no projeto aqui, nesse arquivinho base que se encontra aqui dentro do seu diretório de testes. Beleza? Então, é assim basicamente que você testa a parte de banco de dados. Vamos aprofundando nesse conceito durante as próximas aulas.